Alô, alô, você que nos acompanha todas as terças, né? E agora começando também dias especiais, com edições especiais. Eu quero primeiro agradecer de coração pelo carinho, pela vontade que muitas pessoas têm compartilhado o nosso podcast, os nossos vídeos e nos ajudado a chegar mais longe. Isso que nos deixa mais felizes e com mais vontade de continuar esse trabalho. Todos os programas que a gente faz, sempre no intuito de compartilhar um pouco e conhecer mais um pouco da história do Tocantins e das pessoas que constroem o Tocantins, né? E hoje não vai ser diferente. E hoje estamos recebendo mais uma mulher no nosso programa, a terceira, né? Na nossa lista de entrevistados e convidados, uma mulher. E essa aqui, que inclusive já é bem conhecida na capital Palmas, até no Brasil, porque também tem um trabalho nas redes sociais, como youtuber e uma influenciadora digital, política, mãe, guerreira e com muitas ideias inovadoras que a gente vai descobrir hoje aqui um pouco desse tanto de talento que ela tem. Eu estou falando de Marta Franco Rocha. Tudo bem? Peraí, deixa eu voltar aqui. Marta Franco Ramos. É porque esse Rocha vem já, né? Me desculpa pelo começo, mas é isso aí, né? Marta Ramos. Tudo bem? Tudo bem, Jerônimo. Se eu esquecer o Ramos, o marido briga comigo. Então... E ele é ciumento, né? É ciumento. Muito bem. A Marta, para quem não sabe, é a esposa do secretário de governo da Prefeitura de Palmas, o Rogério Ramos. E daí vem o Ramos, né? Sim. Não podemos esquecer. É verdade. Mas olha, é um prazer recebê-la aqui. E estive, inclusive, acompanhando alguns de seus programas no YouTube, que vai ao ar no sábado, né? Não, toda segunda. É segunda? Às 20 horas. E sábado também tem apresentação. Tem um programa no sábado, não? Não. É porque acho que o que eu vi falava do sábado. Mas bacana. É porque antes era sábado, né? Todo sábado às 10 horas. Aí nós mudamos e colocamos na segunda às 20 horas. Bacana. Preferiu à noite também, igual a gente aqui, né? Fazer o programa ir ao ar à noite. Mas aí, me fala um pouco de Marta Ramos, né? O que você tem aprendido nessa história de youtuber, de internet, de falar com mulheres de vários tipos de segmento? O que tem aprendido de tudo isso? Nossa, Jerônimo, eu falo que eu me descobri, né, nessa área aí, que é a área da comunicação, né? Eu falo até que eu sou comunicadora, né, por vocação. Eu sempre gostei muito de falar, né? Sempre gostei de falar em público. E sempre gostei muito da questão assim, de divulgar os trabalhos. Mas agora a gente está fazendo de uma forma mais profissional. E aí eu comecei a ter a ideia, né, junto com a equipe que está junto comigo, de começar a fazer um trabalho com podcast e poder evidenciar e dar voz para outras pessoas e pessoas que não teve a oportunidade ainda, né, de muitas vezes conhecer, divulgar o seu trabalho. E às vezes divulga de uma forma mais simples, né? Então, como eu tenho uma rede social também com mais de 15 mil seguidores, já sou conhecida no estado inteiro, né? Eu fiz assim, um trabalho onde eu pude divulgar o trabalho de outras mulheres. Foi aí que surgiu a ideia, né, de começar a fazer uns podcasts e entrevistar mulheres para conhecer a história de vida delas e poder divulgar o trabalho que elas realizam e incentivar outras mulheres que ainda se sentem tímidas, têm medo, né? Não gostam de arriscar, têm medo de fazer qualquer empreendimento e não dar certo. Então, através dessas mulheres que a gente entrevista, a gente mostra para elas que é possível. Bacana. E assim, você fazia o que antes de começar esse trabalho na internet? Eu sou da área da saúde, né? Sou farmacêutica. Eu me formei em 96, mas eu sou do Tocantins. Sou nascida e criada em Porto Nacional, que é a minha cidade natal. Meus pais, né, sempre foram morar aqui no Tocantins. A minha família tem gente do Pium, tem de Cristalândia, de Porto Nacional. Então, eu morei a vida inteira em Porto Nacional, mas na época que eu fui estudar, não tinha faculdade no estado.
E aí eu fui fazer minha faculdade em Ribeirão Preto, São Paulo. Existia um êxodo nesse tempo, um êxodo de estudantes, né? A gente sempre tinha jovens. a base Goiânia, né? Uhum. E de Goiânia, aí iam para outros locais. Então, eu fui fazer essa faculdade em Ribeirão Preto. Mas logo que eu me formei em 96, eu já vim para o Tocantins. E dali, de vir para o Tocantins, eu comecei a trabalhar na área, né? Meu primeiro emprego foi na Polícia Militar, era até no governo Siqueira Campos. Mas você foi militar? Não. Ele criou uma, chamava Legião Militar. Na realidade, fui, porque a gente entrou em cargos da Polícia Militar. Então, eu entrei na época como aspirante da Polícia Militar. Tinha aquela coisa de continência e tudo? Usava farda também? Não, nós não chegamos a usar farda, porque a gente era civil, né, que fala. Mas a gente estava no quadro da Polícia Militar. Toda aquela observação ali na hierarquia, aquela coisa toda tinha. ali. Né? O governo Siqueira Campos, ele sempre foi muito visionário, né? Então, o que ele fez? Trouxe profissionais para trabalhar dentro da Polícia Militar. Aí eu, como farmacêutica, a gente trabalhava, né? Fazia aquelas caravanas que ia para o estado inteiro. E aí a gente atendia a população também, né? Com serviços da área da saúde. Aí tinha médico, tinha odontólogo, tinha farmacêutico, né? Tinha várias áreas que trabalhavam dentro da Polícia Militar. Viajava pelo estado também? Viajava. A gente viajava. Conheceu o Tocantins mais ainda nessa época, então, né? Sim. Aí eu comecei como o meu pai também sempre foi político, né? Meu pai era político da entidade classista do meio rural. Né? Foi o primeiro presidente da Federação da Agricultura do Estado do Tocantins. Milton Franco. Foi quem fundou, né, a FAET. Até falar Milton Franco, aí as pessoas vão lembrar. Milton Franco, mas existe um Newton Franco, que é seu primo, no caso. É meu primo. Inclusive, é afilhado do meu pai. Deputado Newton Franco. Legal. E aí o meu pai, ele sempre teve muito essa questão do meio político, né? Mas ele representava os fazendeiros, ele representava a área ruralista. E aí foi também o primeiro secretário da Agricultura do governo Siqueira Campos, né, do estado. Teve um boi campeão nacional que chamava Preferido da RV. Esse boi credenciou mais ainda meu pai a ser um representante, né, da área rural. E teve também um dos que foi os primeiros que incentivou as técnicas de inseminação artificial, foi ele, que foi inseminar o gado, né? Então ele cuidava muito da pecuária, né? Da fazenda. Sim. Aí, através disso, né, diz que a fruta não cai longe do pé, né? Surgiu lá a Marta Franco, que ainda não era Ramos, né? Não, na época, logo quando eu fui para Ribeirão Preto, no final da faculdade eu já conheci o Rogério. A gente já começou a namorar, tal. Aqui em Palmas. Aqui em Palmas. E aí eu fui terminar a faculdade, voltei, então eu já estava com um relacionamento, um namoro, né? Nós estamos falando de que ano? Isso foi em 94. Eita, tava uma poeira danada aqui, né? Você sabe que eu vi Palmas exatamente no dia que foi criada, né, o estado nosso aqui. Eu estava na primeira missa que foi celebrada ali na Praça dos Girassóis, junto com meu pai. Era criança ainda, tava. Olha só, e foi, imagino como é que era namorar aqui em Palmas, namorar, né? Em Palmas com tanta poeira, não tinha asfalto, não tinha praticamente nada. Tinha né? aqueles redemoinhos, né? Que você tava assim, de repente vinha aquele redemoinho que era de cobrir a gente tudo. As construções todas de madeira, né? Sim, as secretarias era tudo de madeira, né? Tudo, não tinha estrutura. Né? Mas foi uma época que eu posso dizer que foi a melhor época de Palmas, foi aquela, né? Porque, muita gente nova chegando todo dia. E o povo feliz, né? Feliz porque o estado tinha sido criado, né? A questão da capital ser aqui também. E a gente ver tudo nascer do zero foi bacana, foi muito bonito. Aí você, estudando em Ribeirão Preto, conheceu o Rogério aqui em Palmas. Sim. Nessa época ele era já o quê aqui? Ele já estava também... O Rogério, ele sempre foi envolvido, né? Ele fazia faculdade na UBRA, que ele fazia administração, e sempre foi muito envolvido em movimentos lá do DCE, movimentos estudantil. E aí ele também trabalhava como diretor da Receita, né? na prefeitura. Então, ele já tinha também muita veia política, né? E aí a gente, como eu também gostava muito, meu pai também gostava muito, e aí eu comecei a namorar ele, fazia esse trabalho. Eu lembro que a gente trabalhava para os candidatos, né?
E a gente ajudava muito os políticos, né? Então, Bacana. E aí, como é que foi? Continua, porque essa história é interessante. Eu estou te interrompendo aqui porque eu quero entender mais um pouco da... Aí, através disso, foi me despertando a entrar na política também, só que eu comecei na política classista, né? Certo. Eu comecei a representar a minha área, que era a área da farmácia. Aí candidatei a conselheira, depois eu fui vice-presidente do Conselho de Farmácia. Aí depois, em 2014, isso de 96 a 2014, eu fui fazendo trabalhos, mas até então não tinha colocado de frente ainda, né, para ser algo. Em 2014 eu candidatei não, 2012 eu candidatei a presidente do Conselho de Farmácia do Tocantins. Aí foi que eu fui começando a fazer meu trabalho também, né, para deixar uma marca, né, na área da saúde. Isso, discursando, pedindo voto. Ia visitando as farmácias, rodava o estado inteiro, conversando com os colegas, né, pegando na mão e pedindo a confiança deles, né, para me dar essa oportunidade de ser presidente do conselho. É um cargo honorífico, né, a gente não é remunerado para estar nesse cargo, mas você representa uma entidade. Né? E foi dali que eu comecei toda a minha trajetória política, né? Foi através do conselho. E aí comecei a trabalhar pela profissão, trabalhar pela saúde. E aí candidatei depois que eu fiquei como 4 anos como presidente do conselho. Eu fui e me candidatei a conselheira federal de farmácia. Hoje eu represento o Tocantins em Brasília. Candidatou e ganhou, né? Ganhei. 2 mandatos, né? Já é o meu 2º mandato agora. E aí comecei a fazer um trabalho, né? E até hoje eu estou envolvida no conselho, mas assim, eu falo que quando a gente está no meio, né, da política ou da classista, parece que Deus vai te empurrando também para outras coisas, né? E aí foi onde começou a me despertar também a vontade de colocar um nome na política partidária. Porque eu também sou do Tocantins, eu conheço toda essa história, né? E assim, você tem amor por isso aqui. Aí você vê gente de fora que não tem nenhuma ligação com o Estado. Justo. Chega, vai ocupando os cargos, né? E dá vontade de entrar. Aí até eu falo pro meu esposo, né? Eu falo, gente, nós estamos num estado onde a gente viu nascer, viu se desenvolver, né? Ver o Tocantins do jeito que está. E pessoas que estão, às vezes, à frente aí que não tem nada a ver com o nosso estado. E assumindo cargos para representar a população do nosso estado. Falei, não, isso está errado. Eu falei, eu também vou colocar meu nome. Né? E aí ele fala, mas a política tem que ter muito dinheiro, política tem que ter isso. Eu falei, não, a política, a primeira coisa que você tem que ter é vontade. A vontade de colocar o nome e saber se é isso mesmo, né? Se você querer trabalhar, desenvolver um trabalho e cumprir aquela missão que você tem. E você sabe que quando já tem essa experiência, né? De que coloca o nome à disposição das pessoas para ser analisada, avaliada, você termina expondo não só a sua vida profissional, como também toda a sua vida, né? Família, expõe publicamente. E nesse período que você já teve esses processos de eleição aí, que participou, valeu a pena tudo isso até agora? Valeu. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade, né, de poder ter concorrido, ter sido eleita, ter desenvolvido um trabalho. Eu falo que isso é algo que, como eu mesmo falei, uma vocação que você tem, né, que quando você gosta, você não se arrepende. Né? Tanto é que eu não sou nem remunerada para estar nos cargos que eu estou, e mesmo assim eu sinto uma satisfação muito grande. Quer ver a coisa acontecer? Quero. E quando vê a coisa realmente acontecer, fica satisfeito ali, dá aquela brilho nos olhos, né? Legal. Agora, hoje você já está se preparando aí uma pré-campanha para deputada federal. Sim. Né? Mas antes da gente entrar nessa questão política partidária, eu queria saber, conhecer um pouco também desse projeto, um programa de mulheres articuladas. Né? Porque a gente vê hoje na política, ainda tem... que eu acho que isso não deveria, meu pensamento, não deveria ser uma obrigação de ter que ter mulher candidata para destinar uma quantidade de vagas para as mulheres, porque eu acho que as mulheres deveriam, elas mesmas, exigirem o espaço delas. Sim. E o que a gente percebe hoje é que muitas mulheres, na realidade, são colocadas praticamente na força, são convidadas para participar, para preencher a vaga, né, nas eleições.
Esse programa Mulheres Articuladas, a visão também é isso? Dar às mulheres esse pensamento, abrir a mente para isso? Sim. Da onde surgiu, né? Eu faço parte do Conselho Federal de Farmácia, de um grupo, lá é um grupo de trabalho, onde a gente representa as mulheres farmacêuticas. E dali a gente começou a desenvolver vários trabalhos voltados para as mulheres da farmácia. Só que eu sempre fui uma pessoa visionária, que eu nunca me limitei somente a uma classe, eu sempre gostei de ampliar. Aí o que eu fiz? Comecei a trazer outras mulheres da saúde de uma forma geral. E aí nós lançamos lá na Assembleia Legislativa um seminário chamado Mulheres de Sucesso. Esse seminário eu trouxe várias mulheres, que são mulheres que puderam contar a sua história, seus cases de sucesso, mulheres em diversas áreas. Mulheres desde a farmácia, mas mulheres donas de salão de beleza, mulheres donas de restaurante, que começaram a contar ali para elas como que elas cresceram na vida. Certo. Dali daquele seminário, a gente trouxe umas palestrantes. Eu abordei 4 áreas, que é as áreas que a gente trabalha, que a primeira área é a área da mulher empreendedora. A segunda área é a mulher na saúde. A terceira área é a violência contra a mulher. E a quarta área é a participação da mulher na política. Então, essas bandeiras que a gente está trabalhando foi para despertar as mulheres, né, em várias áreas que ela pode estar ali se desenvolvendo. E aí, através desse seminário, a gente trouxe palestrantes e ali as mulheres saíram encantadas, porque naquele seminário elas se descobriram, né, que elas têm potencial, mas muitas vezes esse potencial está adormecido. Por que está adormecido? Muitas pessoas sentem medo, sentem insegurança, porque a mulher ela tem muitas responsabilidades, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela tem todo um ambiente onde ela cuida, que ela tem medo de ser exposta, ela tem medo de dar errado. E não dá para fazer pela metade, né? E você tem que entrar de corpo e alma, né? Uhum. Então, dali, o que nós fizemos? Nesse seminário, nós lançamos, eu fui a idealizadora, mas lógico que a gente não faz nada sozinho. Lançamos esse movimento que chama Mulheres Articuladas do Tocantins. Uhum. Por que esse nome, né? Vem da sigla também Marta, né? Que é Mulheres, do M, Articuladas do Tocantins. Porque a gente quis o quê? Dar voz para essas mulheres e poder estar pegando aquela mulher, divulgando o trabalho dela e incentivar outras mulheres a também poder fazer isso. E não só no meio do empreendedorismo, mas também incentivar ela a participar na política, incentivar ela a se amar, a se respeitar, a se cuidar. Por isso que a gente abordou o tema violência contra a mulher, né? Porque muitas mulheres hoje, elas sofrem agressões, elas têm muitos problemas, às vezes, em casa, pelo fato dela não ter uma renda, né? Então, ela acaba aguentando certas situações, né, de abusos, de violência, pelo fato ainda dela não ter uma renda financeira, então ela tem medo, às vezes, de deixar um parceiro por conta disso. Então, esse grupo é também para uma mulher ajudar a outra mulher, né, dando suporte. Em que sentido? De poder ouvir, de poder divulgar vagas de trabalho, de poder estar podendo colocar essa mulher num local onde possa ajudá-la também. Tanto é que nós já conseguimos várias vagas de emprego para várias mulheres. A gente já ajudou com também abrindo, ela poder abrir o próprio negócio dela, incentivar através de parcerias com o Sebrae. Então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana e levando elas também para ser entrevistadas, aquelas mulheres que a gente... Eu fico imaginando aqui, Marta, quando você leva uma mulher de sucesso para um evento desse, para ela falar da vida dela, né? Uhum. E ela mostrar, através do exemplo dela, da história de vida, que as pessoas vão conhecer, que muitas vezes acham que é fácil, né? A pessoa ser uma pessoa de sucesso, alcançar o destaque, acha que aquilo tudo é fácil. Não, aquilo é fácil. Ela ganhou tudo de presente e tal. E aí eu fico pensando assim, tem até uma frase, eu não me recordo de quem é, mas fala que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? E assim, quando a mulher percebe que a luta daquela outra teve que lutar bastante para ter sucesso, aí ela acha, aí dá vontade também, vou encarar, eu sei que vai ser difícil, mas eu posso vencer, né? É mais ou menos isso, né? É verdade.
E tanto é que muitas, Jerônimo, quando vão no podcast, quando elas sentam na cadeira, elas choram bastante, elas se emocionam. Porque até então, aquela mulher nunca nem tinha se enxergado como uma mulher de sucesso. Ali é que ela começa a se descobrir, né? E aí eu falo, olha o tanto que é bacana isso, né? A pessoa se reconhecer e falar, pô, olha o tanto que eu cresci, né? E às vezes é para ela se ver como ela cresceu, ela precisa estar de frente a frente, né? Numa entrevista, que ela começa a se soltar e ver que ela tem potencial. E a família, você tem 3 filhos, né? Duas. 2 filhas. 2 filhas. E como é que foi essa experiência de chegar em casa e ver suas filhas, suas telespectadoras, suas seguidoras desse trabalho aí? Como é que foi esse diálogo aí? A gente fala que dentro de casa a gente tem os maiores observadores, né? Uhum. As minhas filhas falam, mãe, você tá diferente, agora você está comunicando, porque agora no Instagram a gente vem conversando muito, né? Uhum. Nos stories, como se estivesse batendo um papo com a pessoa do outro lado da tela, né? Aí tem hora que elas criticam, tem hora que elogiam, mas faz parte. Eu falo que, né, filho é um bom observador, mas eles vão te dando o direcionamento certo. Pelo menos acho que a crítica vai ser bem realista, né? O elogio não, porque elogio vai ser sempre com muita carga de emoção, né? De afetividade. Mas vamos lá. Aí a mãe, a farmacêutica, né? A filha do político, resolveu agora ser candidata, ser pré-candidata já a deputada federal. Quer colocar tudo isso em prática com política pública. Sim. Oficial. Sim. Eu já fui candidata uma vez, Jerônimo, na eleição passada para governo, eu fui candidata a deputada federal, tinha colocado primeira vez o meu nome. Ah, então tem experiência já. Tenho. Tanto é que quando eu coloquei meu nome, você não tem noção de quantas críticas eu recebi. Normal. Normal isso aí. Principalmente nesse cargo de deputada federal, né? Muita gente perguntava, mas você tá louca colocar seu nome num cargo tão alto? Eu falava, mas por quê? Eu sou como qualquer pessoa e eu já tenho experiência, porque eu sou do Conselho Federal de Farmácia, eu já sou da comissão parlamentar do Conselho e todo mês eu estou em Brasília e eu já fui, assim, várias vezes no Congresso, na Câmara Federal, no Senado, eu conheço como é que funciona ali. Eu participo da reunião das comissões, eu participo das reuniões que tem no plenário, nas votações. Representando o Conselho de Farmácia. Representando o Conselho. E eu sei que eu, Marta, tenho um potencial para representar não só a farmácia, que é uma área que eu respeito e eu honro muito, porque é a minha base, né? E foi através da farmácia que eu cheguei onde eu cheguei. Mas eu quero representar a saúde, eu quero representar o Tocantins, eu quero representar o agronegócio, que foi onde meu pai sempre desenvolveu sua atividade, que eu amo, eu também mexo com pecuária. Eu quero. Você também já mexeu ali na prática com gado também? Eu mexo até hoje. Ainda hoje? Porque isso vem uma tradição da família, né? Meu pai era apaixonado por isso e eu falo que eu tenho muito sangue dele correndo aqui nas minhas veias. E aí, através disso, eu comecei também. Ele deixou um pequeno pedaço de terra para mim e eu comecei a empreender do zero. E ali eu tenho um amor tão grande que eu falo, gente, eu quero ser deputada também federal para me levar a bandeira do ruralista, principalmente dos pequenos produtores que precisam de ajuda, né? E eu tenho, assim, uma verdadeira paixão. A juventude, porque o meu esposo Rogério foi o primeiro secretário da juventude do Estado. Uhum. Então, eu vi nascer a bandeira da juventude aqui nesse Estado, que não tinha nada para os jovens. Então, naquela secretaria, ele fez tanto projeto. Pioneiro no Brasil, né? Pioneiro no Brasil. Tirou muitos jovens das drogas, muitos jovens que tinha aquele talento que estava escondido também. Tinha um programa chamado Show de Bairros, que a gente ia para tudo quanto é bairro e o jovem ia mostrar o seu talento em cima do palco. Pensa num projeto que era bacana. O Rogério era endeusado por esses jovens, porque ele dava a oportunidade para esses jovens mostrar seu talento. Então, através disso, eu fui, sabe, ficando apaixonada também por essa bandeira. E eu quero desenvolver nisso, porque eu falo que nós, hoje, no nosso estado, 50% da população é composto por jovens. Então, a gente tem que valorizar esses jovens, né? Mas você sabe que é uma luta difícil, né? Sei. Porque, infelizmente, hoje, o poder econômico,
é muito forte para decidir as questões de planilhas, né? Mas eu tenho esperança e a gente percebe muitas vezes que em todas as eleições aparecem os candidatos que ninguém imaginava e esperava, eles aparecem lá, porque uma grande parcela da sociedade pensou e votou pela coisa certa, né? Pela vontade de ver a coisa transformar e acontecer de verdade, né? Eu vejo assim hoje, né, que muitas pessoas têm medo de entrar numa política, que eles já pensam assim, como é que eu vou entrar se eu não tenho nenhum prefeito me apoiando, se eu não tenho nenhum vereador me apoiando? Mas eu falo, quem gosta de política, porque a política, a política você tem que pensar que ela é você fazer algo por alguém, é você servir, né? Você não tem como entrar numa candidatura sem ter tido um trabalho prestado. Primeira coisa que quem gosta de política, ela tem que se envolver com alguma coisa. Porque hoje as pessoas, com esses telefones, hoje as pessoas estão sabendo de tudo que está acontecendo. Tempo real? Tempo real. Né? Uma entrevista. Às vezes, ao vivo, às vezes, né? Então as pessoas estão acompanhando. Então, assim, as pessoas hoje... Olha, eu tenho uma filha de 21 anos de idade, está fazendo 22 agora, e uma de 16. As minhas filhas acompanham Twitter. Na minha época, de 16 anos, 15 anos, quem que queria saber, né, de estar acompanhando as notícias? As crianças, os adolescentes hoje, eles estão evoluídos e eles estão indo atrás de tudo para saber o que está acontecendo. Você falou, eu lembro que eu tenho um de 18, que é o mais novo, e assim, até as palavras, são palavras, alguns... ou gírias, eu não sei, mas assim, algumas palavras diferentes que a gente, quando pensa que não, já está todo mundo falando, você tem que pesquisar para saber o que é aquilo lá, né? Um termo diferente, né? E eles se comunicam muito rápido. A minha equipe que trabalha comigo, eles são jovens, né? Eu tenho a minha assessora, que é a minha social media, que está aqui comigo, até tem 22 anos. O que cuida também dos meus podcasts tem 29 anos. Né? Então, é uma equipe jovem que está por dentro de tudo que está acontecendo. Só para você ter ideia, eu fiz uma reunião com a juventude, deu mais ou menos 100 jovens. Muitos desses jovens, quando eu falei que era mãe da Isabela, mãe da Júlia, eu já fui na sua casa, tia. Eu já tive na sua casa. E se conhecem, conversam pelas redes sociais. Eles se comunicam muito rápido. Né? E eu acho isso bacana, porque é aqui que nós estamos formando uma sociedade que está já atenta a tudo. Né? Eles já sabem a questão das eleições aí para presidente, principalmente para presidente. Eles já sabem tudo, quem eles querem, quem eles não querem. Né? Porque eles estão antenados e estão acompanhando as notícias. Né? É desse jeito. Agora, lembrando aqui, você falou da experiência que teve na Polícia Militar, no governo. Foi no primeiro governo Siqueira ou no segundo? Foi no segundo. Segundo governo Siqueira. Você andou por todo o estado. Sim. Então, já conhece o Tocantins para uma candidatura federal. Isso já te deu, inclusive, uma base para você saber onde que vai, né? Uhum. Com quem vai falar, onde você vai chegar, que região é essa e tal. Isso já serviu também de base. Sim, sim. Porque quando... eu já rodei esse estado de várias formas. Quando eu era uma criança ainda, meu pai... ele participava de todas as exposições agropecuárias que tinha no nosso estado. E levava a família. Aí levava a família. Então, aquilo já era uma forma que a gente já estava ali conhecendo o estado. Também, quando eu comecei a trabalhar na Polícia Militar, na época o governador Siqueira Campos ele tinha aquelas ações sociais que visitava os municípios e prestava atendimento. Atendimento odontológico, consulta médica, era tipo aqueles mutirões da saúde. Pioneiros mirins. Aí, dali, a gente também já fazia um trabalho. Quando eu me candidatei a presidente do Conselho de Farmácia, eu visitei todos os municípios, conversando com os colegas e podendo levar o meu nome, tanto as farmácias privadas como as unidades de saúde. Então, dali já foi mais uma forma de conhecer o estado também. E agora, né, com essa questão também do trabalho que a gente está fazendo com as mulheres, nós começamos Palmas, mas nós queremos abrir isso para o estado inteiro. Tanto é que nós não temos só mulheres de Palmas, a gente tem mulheres de Palmas e mulheres também de outros municípios, porque a gente quer crescer a rede justamente para poder estar levando esperança para essas mulheres, né? E poder estar
levantando a autoestima delas também. Você tem falado da sua campanha já para muita gente, né? Sim. Qual a receptividade que você tem tido do público masculino e diferenciado do feminino? Como é que eles te recebem? Olha, por incrível que pareça, essa pré-campanha, né, tá bem melhor do que a campanha passada, né? Porque quando você já coloca o nome pela segunda vez, as pessoas já te conhecem, não é tão difícil. A primeira vez foi mais difícil, porque o Rogério, meu esposo, ele sempre foi muito envolvido com a política, né? E aí as pessoas perguntavam, mas não era seu marido que tinha que sair candidato? É você que sai? Eu falei, não, meu marido, ele não quis sair e eu sempre gostei de política também. É um homem de bastidores, né? Eu vou colocar o nome também, né? Eu falo, as pessoas às vezes vê o cabeça ali, né, que é o homem, e não sabe a mulher que está por trás daquele homem, né? Eu até fico olhando assim, que eu convivo muito no meio dos secretários, né, da gestão da prefeita Cíntia. E eu falo, gente, a gente convive com eles, mas por trás deles também tem uma mulher muito forte, né? E às vezes por trás deles ali tem uma mulher que gosta de política e quer colocar um nome numa candidatura, né? Isso faz parte da vida. Então, dali, Jerônimo, eu comecei a colocar o nome, fui desenvolvendo um trabalho. Agora, quando eu vou falar com as pessoas, como elas já me conhecem da campanha passada, eu não sinto mais dificuldade. Eu queria entender se você vê diferença em falar do seu nome, do seu projeto de deputada federal para homem e para mulher. Tem diferença na receptividade? Não. A gente está... Porque, assim, eu peguei a bandeira da mulher, mas eu não vou exclusivamente trabalhar só pela mulher. Eu quero trabalhar de uma forma geral, pelo Estado inteiro, né? E os homens também, a receptividade está sendo muito boa. Tanto é que eu tenho vários líderes aí hoje que estão me ajudando. E são homens, né? E estão abrindo campo aí de uma forma geral. É uma mulher que tem conteúdo, né? Que tá sabendo explorar bem as informações que tem e a bagagem. Agora, nós estamos hoje fazendo aqui uma contabilidade rapidinho. Nós temos uma Assembleia Legislativa com 24 deputados estaduais e desses 24 só 4 mulheres, né? Sim. Você acha? Tá bom assim? Não, tá pouco. No mínimo, temos que ter a igualdade ali. 12? E o que está faltando para isso acontecer? Está faltando as mulheres colocar mais um nome e correr atrás e batalhar para uma vaga dessas. E hoje eu vou te falar que as mulheres estão tendo muito mais apoio do que antes, né? Inclusive, a questão hoje das leis, que fala aí que o fundo partidário, 30% tem que ser destinado para as mulheres, né? E eu digo mais, tinha que ser destinado também a questão das vagas, né? Mas para as mulheres poderem concorrer mais. Porque a mulher, como eu falei, ela tem muito medo de ser julgada. Por isso que muitas mulheres não colocam o nome. Porque falar, eu não vou ganhar, eu vou ser julgada depois, vão falar que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, eu vou perder. Então, ela já põe na cabeça dela que ela vai perder sem nem mesmo ela ter concorrido. Fala, não, mas não pode ser assim. E outra, muitos acham, às vezes, que as mulheres estão entrando, e hoje eu já fui vítima disso, só para cumprir a cota do partido. É isso que eu ia falar agora, porque ainda percebe-se hoje que as mulheres ainda não tem essa coragem que você está tendo agora, e é o que a gente percebe, igual deputados estaduais, são 24, tem só 4 mulheres. Bancada federal, de 8 deputados, só tem 2 mulheres também. Então, assim, bem resumido a participação. E eu já presenciei isso na hora de montar a chapa, montar ali a chapa que vai concorrer. Não encontra mulheres que elas não querem participar. É isso que eu estou te falando. Será que é o medo mesmo disso aí? É o medo de ser julgada, é o medo de falar, eles vão ter muito recurso, eu não vou ter. E tudo isso vai junto. E outra, quando a mulher ainda coloca o nome, ela é criticada, como eu fui. Mas como assim que você está colocando seu nome? Quantas vezes eu escutei isso? Se eu não fosse uma mulher firme como eu sou e que eu tenho propósito e propostas, eu tinha desistido. Isso foi na primeira, né? Na primeira. Agora está mais fácil. Não, agora eu já sou aceita, né? Mas eu tive que provar para a sociedade, porque na época que eu fui candidata, eu tive, na minha primeira eleição, sem apoio praticamente nenhum, eu tive quase 6 mil votos.
né? Numa campanha que ninguém acreditava. Muito voto. Né? Então, agora não, eu me credenciei como uma mulher que tem a liderança, né? Como eles falam, que eu sou, já tenho um meio onde sou aceita, né? Então, a receptividade hoje, ela está bem melhor do que antes. E hoje, inclusive, está até mais fácil das pessoas conhecerem mais da candidata Marta Ramos pelas redes sociais, né? Sim. E é esse trabalho, viu, Jerônimo, que eu falo, eu me descobri e eu não desisto dele. Eu falo, independente do que vier, eu tenho já todo um trabalho, um planejamento, tudo já bem desenhado, as minhas bandeiras, aonde eu vou andar, aonde eu vou pedir o apoio. Para quê? Para que esse trabalho não morra e não pare. Né? Eu até falo para a minha equipe, falo, olha, isso aqui não é um projeto de verão que a gente vai acabar no dia 2 de outubro. Né? Isso aqui é um projeto que vai continuar sempre, né? Porque a gente tem aí todo um planejamento e temos os projetos que vão ser desenvolvidos. Legal. Eu quero agradecer você que nos acompanha. Hoje estamos aqui recebendo no nosso podcast a profissional farmacêutica, mãe, empresária também, né? Sim. E política, Marta Franco Ramos, que para nós está sendo aqui uma delícia de conversa, porque temos aprendido muito. Esse programa aqui, a ideia é essa, é que a gente aqui e você também conheça um pouquinho mais da história do Tocantins. Por isso, eu peço a você, compartilhe para que a gente possa chegar mais longe e alcançar mais pessoas. Bacana? E a gente vai seguir agora, eu inclusive, não vou deixar para o final, porque geralmente deixa para o final e a gente fica assim, entretido tanto com a conversa, que termina esquecendo, às vezes. Está aqui o nosso presente para você. É um mimo especial do podcast para que você pode abrir, levar para casa e guardar. Pode, inclusive, colocá-la no seu podcast também, né? Para fazer uma amigazinha lá. Posso copiar a ideia? Fica à vontade. E está aí marcado que é o nosso 24º, né? 24º episódio. Que bacana. Então, eu amei a ideia. Tá aí. O meu assessor, o Lucas, já tinha me sugerido isso aqui. Olha, tem a bandeira do Estado, a bandeira do Brasil. Muito legal. E personalizada. Obrigada. Essa aí é só sua, tá bom? Mas vamos lá. E hoje, qual é a visão que você tem para que nós, tocantinenses, possamos conhecer mais de você? Qual é a visão que você tem hoje da política tocantinense? De como um cidadão tocantinense, os homens e as mulheres e os jovens, né, com a mente bem diferenciada, estão vendo essa política tocantinense hoje? Eu vejo assim que a política, as pessoas estão vendo de uma forma até assim fria, né? Tanto é que a política ainda nem começou em termos assim das pessoas mostrarem realmente, está muito indeciso ainda. A campanha de estadual, eu vejo que muitas pessoas já têm um candidato, federal nenhum, eu vejo que muitos tá um campo aberto, porque muitos falam, eu estou analisando, e assim, quando eu vou pedir o voto, eu vejo que pedir o apoio, né, para que eu falo na minha pré-candidatura, eu vejo a receptividade muito boa, porque eu vejo que eles querem também nomes novos, e eu vejo assim que hoje as pessoas estão abertas aí para o novo e para ouvir propostas de outras pessoas. E principalmente os políticos que estão fora, né? Por exemplo, um deputado federal, um senador, ele fica muito ausente. As pessoas hoje eles querem aquele político mais presente, né? Mais presente para quê? Para poder, porque não adianta só ganhar uma eleição e virar as costas. Você tem que estar no meio das pessoas, né? E eu vejo que muitas vezes o político fica em cima de um palanque, mas na hora de descer para a base não desce, né? Para ficar com contato. Fica no pedestal, né? Fica no pedestal. Eu falo que a vaidade é que derruba as pessoas muitas vezes, né? Então, no seu ponto de vista, as pessoas estão distantes. Então, né? eu acho que... Assistindo de longe. Mas tem muitos que não gostam de política, outros já gostam. E a gente está levando o nome já como nas reuniões para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer. E eu falo, aonde que você conquista uma pessoa? Quando ela passa a te conhecer e ter confiança em você. Ela precisa sentir confiança. Porque muitos têm... A política se criou
o estigma que todo político é corrupto, estão ali para roubar. E eu falo, não, gente, isso não existe, né? Tem políticos sérios também. E é por isso que a gente coloca o nome, porque a gente quer mudar essa visão também que está tendo. Né? Hoje você vê um secretário, tanto que é exposto, você vê notícias, teve desvio disso, desvio daquilo, nessa questão do Covid mesmo. Foi construído o hospital de campanha, onde desviou tanto de recurso. Falo, isso, nós temos que mudar isso, né? Não pode ser isso ser normal, de achar que assumiu um cargo público, assumiu numa candidatura, foi eleito, que isso é normal, desvio de dinheiro. Isso é totalmente irregular e nós temos que mudar essa história. Então vamos lá. Marta Ramos, eleita deputada federal, assumiu o mandato dia 1º de fevereiro de 2023 e tem agora 40 milhões de emendas por ano para destinar para o Tocantins. O que você vai fazer? Primeiro, eu vou priorizar, né, as cidades que são onde eu nasci, me criei, vivi, que Palmas, que é o nosso estado, que é a nossa capital, que a gente tem que destinar recursos para cá, que eu vejo que isso é muito importante, principalmente porque aqui tem várias coisas que necessitam, por exemplo, na saúde, Porto Nacional também, que é a minha cidade natal, e também percorrer os municípios aí no que eu vejo que é a vocação do nosso estado e incentivar cada vez mais que esse estado cresça. Né? Porque um deputado federal, além de emendas, ele também tem muitos relacionamentos fora, né? E é do estado. E buscar também investidores para cá, para o Tocantins, que eu acho que isso é muito importante. E as emendas, tratar essas emendas com seriedade. Eu vejo que hoje as emendas são como toma lá da cá. Prefeita, eu vou colocar uma emenda para você já me dar apoio numa eleição que vai vir pela frente. Eu acho que as emendas têm que ser destinadas e ouvir a população, o que aquele município realmente está precisando, né, e poder trabalhar aí de uma forma onde a gente veja realmente, né, que essa emenda está sendo empregada de uma forma certa. Agora você está de frente com o eleitor tocantinense, o cidadão que a maioria deles, pelo que as pesquisas mostram, estão desacreditados da política, do político em geral, pelo que já tem acontecido, né? Você acabou de falar que é uma realidade hoje. Está mais normal você ver matéria de político sendo preso, afastado por corrupção, do que outra coisa, de que qualquer outra coisa. Agora, você tem a oportunidade agora de falar com o tocantinense. Você tem seu sonho de mulher, de mãe, de política, de profissional farmacêutica, mas é tocantinense. Aí você quer agora essa responsabilidade de assumir o mandato de deputada federal. O que você falaria nesse momento para essas pessoas? Eu falaria nessas pessoas, primeiro, para elas acreditarem e mudarem a visão também com relação à política. Né? Não achar que a política só tem sujeira. Né? A política também ela pode ser uma política feita pelo bem e para ajudar as pessoas. Então, a primeira forma é isso. E fazer os projetos voltados realmente para beneficiar aquela pessoa lá na ponta que realmente precise. Né? Então, esse é o projeto. Um deputado federal hoje, ele tem todo ele pode decidir a vida de muitas pessoas. Né? A política é para isso, para você ouvir as pessoas e não representar o interesse de uma pessoa, mas representar o coletivo. Né? Então, primeira coisa, o que é importante hoje? Você, como você me perguntou, como é que você destinaria as emendas para o Estado? Primeiro é você estar no meio das pessoas e ouvir as pessoas. O que é hoje que o nosso Estado hoje precisa de investimentos? Né? O que é que a gente tem que fazer de recursos para fazer com que esse Estado cresça? Palmas, por exemplo. Nós temos que ter hoje em Palmas, na saúde, um hospital urgente. Né? Nós temos que ter hospital aqui destinado a recursos, porque nós estamos vendo as pessoas numa fila de espera nesse Hospital Geral de Palmas, sofrendo, porque não consegue fazer uma cirurgia rápida, coisas pequenas, Jerônimo, que a gente tem como resolver. E, às vezes, o recurso de emenda está sendo aplicado em coisas que não estão trazendo benefício como precisava. Então, tem muita coisa que eu vejo que a gente pode investir e, muitas vezes, o dinheiro está indo pelo ralo, sendo gasto
mal gasto. Dinheiro público, que a gente precisa é isso. Ouvir as pessoas, participar de debates, ter conversas e ver o que é a necessidade realmente que esse Estado tem que ter. Você demonstra, parece, eu senti um pouco não, muita emoção aí na sua fala. Você fica emocionada, é a vontade de fazer ou é a lembrança de ver como as pessoas estão vivendo hoje? Os dois, eu acho que a gente sente isso, né? E a gente vê as pessoas, hoje, se você vê a quantidade de currículos que eu tenho, de pessoas me pedindo emprego, é muito grande. E eu falo, gente, a gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa ter, esse Estado precisa ter outras oportunidades, que as pessoas não fiquem só dependendo do poder público. Isso machuca a gente, né? Porque as pessoas, quando elas vêm, elas falam, olha, eu vou apoiar você, mas eu preciso que você me ajude com um emprego. Né? E a gente sabe que não tem emprego para todo mundo no poder público, mas a gente sabe que nós podemos mudar essa realidade do Estado, fazendo com que possa ter emprego sem ser só na parte pública. Né? E como que a gente faz isso? Que se esse Estado crescer, se essa capital crescer, vai ter outras oportunidades, se a gente dá apoio para os empresários, se a gente buscar aí. Por isso é que eu falo que é muito importante participar dos grupos de discussões. A gente consegue mudar a realidade. Agora, precisa de incentivo e precisa de uma política séria. Legal. Voltando agora lá para os anos 90, quando você circulava pelo Tocantins, junto com seu pai, né? Quantos irmãos? 5. 5 irmãos. Ia todo mundo nessas viagens? Ia. A Todo família mundo. inteira. Você participava disso com que idade já, Marta? Olha, desde que eu me conheço como gente, eu sempre acompanhei meu pai, né? Então, assim, que eu me recordo de lembranças, desde os 7 anos de idade, que a gente já participava, né? A gente ia para os hotéis, né? Ficava e com ele acompanhando. Eu falo, quando eu entro dentro de um parque de exposição, aquele cheiro, né? Da Do palha, gado, né? Do gado, aquilo ali me traz tanta recordação forte, porque, primeiro, representa esse Estado, né? Porque hoje a agricultura e a pecuária é muito forte dentro do Tocantins, né? E segundo, porque você mostra ali suas raízes, né? Acompanhei muito meu pai, então eu vi a paixão que ele sentia pelo aquilo ali e você pega a paixão junto, né? Porque como diz, vem por osmose, né? Então vamos lá. Você voltou aos anos 90, encontra com o seu pai e agora você fala para ele: sou candidata a deputada federal. O que você diria para ele? Olha, se ele tivesse vivo, eu tenho certeza que seria muito mais fácil. Primeiro, porque ele amava política também. E segundo, porque as pessoas gostavam muito dele, né? Então, eu tenho certeza, se ele tivesse vivo, ele ia ficar muito feliz, porque ele ia ver na filha dando continuidade ao trabalho que ele sempre gostou. E meu pai, muitas vezes, ele foi impedido de seguir mais adiante pela conta da saúde. Ele teve muitos problemas de saúde que acabava que não dava a força que ele precisava, né? Porque a gente sabe que você tem que ter um preparo físico para estar à frente, né, disso. E inclusive, ele foi convidado pelo governador Siqueira Campos para ser senador. Ele não quis porque ele falava, não, a minha saúde não me permite isso. Mas eu vejo até que eu me pergunto, né? Toda hora eu falo, por que eu gosto tanto disso? Eu vejo que é dando uma continuidade também no trabalho dele. E ele, se ele tivesse vivo, ele ia ficar muito feliz, porque nós íamos estar juntos nesse processo. Ia estar na campanha. Ele ia estar, com certeza. Então vamos lá. Eu gosto de fazer esses encontros para poder conhecer mais e ajudar as pessoas a conhecerem mais os nossos convidados. Você vai agora pedir o apoio para suas 2 filhas, como pré-candidata a deputada federal. Que discurso você fará ou faria para elas? Primeiro, assim, as minhas filhas, eu vejo que elas, querendo ou não, por mais que elas não estejam presentes todo minuto, elas acompanham muito e sentem orgulho, né? Então, o que eu sempre falo para elas? Aprenda com a sua mãe, né, o que você está vendo com seu pai, porque nós, pai e mãe, são referência para os filhos. Então, aprenda e esteja junto. Né? Hoje eu falo, se eu pudesse voltar, Jerônimo, no tempo,
eu tinha aproveitado muito mais os conhecimentos que meu pai tinha, porque era um homem inteligentíssimo. E hoje até eu valorizo muito mais a minha mãe depois que eu perdi o meu pai. Então eu falo isso todo dia para as minhas filhas. Estejam com a sua mãe, esteja com o seu pai, porque quando você está junto, os filhos estão junto também, você sente mais, até mais seguro. E você tem mais vontade. Por quê? Você faz tudo isso por eles também. Né? É garantindo o futuro deles também, não só deles, como de todos os jovens, que vai ser eles que vão estar à frente depois, né? Como eu hoje. Hoje eu assumo muitas responsabilidades que era do meu pai. A fazenda mesmo é uma. Mas por quê? Porque eu admirava, eu respeitava, eu honro. Então, isso é princípio bíblico, né? Honrar pai e mãe. Então, é isso que eu tento falar para minhas filhas. Para Honre que a sua mãe. sejam longos os teus dias de vida sobre a terra. Eu falo todo dia para elas, honre a sua mãe e o seu pai. Como, né, você vê que a sua mãe honrava o seu avô e a sua avó. Porque hoje, a geração que eles estão achando que pode tudo também, que pode falar o que quiser. Na nossa época, lá quando eu fui meu pai, você tinha que falar Senhor, tomar a benção, porque em sinal de respeito. E isso não pode faltar, né? As famílias hoje, elas têm que ter ainda a questão do respeito, a questão da admiração, a questão de você honrar. Isso é muito importante. Bacana, Marta. Eu vou te falar aqui, conheci mais um pouco do Tocantins hoje, dessas histórias aí com seu pai e da sua vontade, mas o programa Mulheres Articuladas, mesmo com a campanha, não vai parar, né? Não, não. E depois da campanha também não vai parar, Não, né? não. Vai continuar. Com certeza, porque eu falo que é isso aí que me dá mais força ainda para continuar aí na trajetória e na luta, né? Quando eu vou até nas feiras, eu já pego um cartãozinho de uma mulher empreendedora, já falo para ela do podcast que eu estou à frente, né? E elas ficam felizes quando eu faço um convite. Eu falo, eu tenho vontade de entrevistar você. Por quê? Eu quero valorizar o trabalho dessas mulheres. E vou te falar, uma mulher que se propõe, como eu entrevistei ontem uma mulher que faz artesanato, vende o artesanato e ainda ensina outras pessoas também a trabalhar. Uma mulher dessas precisa ser valorizada e a gente precisa estar divulgando o trabalho delas. Porque elas vão poder fazer outras mulheres ter renda, vai poder empregar outras pessoas. Então, esse é um projeto, até como eleita deputada federal, eu quero fazer isso também. Trazer recursos para que a gente possa incentivar cada vez mais o empreendedorismo. Bacana. Eu quero agradecer você pela atenção e por ter aceitado o nosso convite aqui. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse agora para as mulheres que estão assistindo a gente aqui e deixasse para elas uma mensagem do que você tem aprendido, do que você tem conhecido e da experiência, né, da bagagem que você tem conseguido juntar com tantas mulheres e tantas histórias que você já conheceu e pensando no futuro. Eu vejo, né, as mulheres hoje que estão nos assistindo, os homens também, né? Eu vejo que nós, seres humanos, eu venho aprendido muito isso, Jerônimo. Primeiro, se apegar muito a Deus, né? Porque Ele é a nossa fortaleza. Segundo, as mulheres poderem acreditar nelas, né? Acreditar no... Eu até me emociono muito, porque eu vejo que, às vezes, tem muitas mulheres que são sofridas, tem mulheres que estão aí com depressão, com ansiedade, com tristezas, e muitas vezes elas precisam resgatar esse amor dela, por elas mesmas, como pessoas. Né? Eu até fiz um curso de liderança para as mulheres, né? Eu fiz como ser líder e crescer na carreira, para aquelas mulheres poder destravar e elas acreditarem no potencial delas. Né? E, assim, não desistir e não desanimar, pensar que a cada dia que Deus nos dá a oportunidade de viver, né, de acordar, é porque Ele está dando ali a oportunidade de você crescer também na vida. Porque Deus não põe ali para você vai ter sucesso, você não vai ter. Todos nós temos capacidade de ter sucesso. Mas a primeira coisa que a gente precisa é acreditar no potencial da gente, né? Poder acreditar em si. Falar, não, eu posso e eu vou conseguir. Então, isso é que eu queria falar hoje para todas as mulheres, né, que estão nos assistindo, para que elas acreditem no potencial de cada uma delas, não achar que emprego público é a salvação, não é.
Hoje eu acredito muito mais no empreendedorismo. Para a pessoa, a chave do sucesso hoje é o empreendedorismo. E falo isso porque depois que eu comecei a empreender na fazenda, hoje eu sou uma mulher muito mais feliz e mais realizada. E eu vou te falar, hoje o que eu estou plantando para me colher os frutos mais na frente. Mas o que eu já, financeiramente, já supera muito mais o meu salário como funcionária pública. Por isso que eu falo, não tenha medo de crescer, de empreender e de buscar outras coisas. Esse estado nosso é um estado que ainda tem muitas potencialidades que a gente precisa explorar e buscar. Muito obrigado. Eu queria agradecer você pelo seu programa, por ter me convidado. Eu até emocionei muito aqui, porque agora eu entendo, né, quem está do outro lado da... Porque você mexe muito assim, com as suas raízes também, né? Então, isso faz trazer a emoção, aflorar. Bacana. Mas eu quero parabenizar, Jerônimo, pelo seu trabalho, né? Eu venho acompanhando o seu podcast. Dizer que a gente precisa disso, né? Precisa conhecer as pessoas do nosso estado, conhecer o que pensam, conhecer sobre política. E é fantástico aí esse trabalho que você está realizando, viu? Eu desejo muito sucesso aí para você. Obrigado. Para você também, em todos os seus projetos aí. Deus abençoe, tá bom? Amém. Um abraço. E aqui a gente encerra mais um programa, agradecendo a você pela companhia e vá compartilhando aí. Bacana? E se inscreva, viu? Se inscreva no nosso canal, no YouTube, também no nosso Facebook. Não deixe de curtir. E também no canal do YouTube, clica no sininho aí para você ser avisado sempre que for começar um programa novo. Bacana? Tchau, até a próxima.